Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17, diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. E por amor de Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus. Palavra do Senhor, amém? Irmãos, o título dessa noite vai ser polêmico. E eu não estou nem aí se os irmãos acharem ruim, eu vou falar mesmo assim. Eu determinei o título dessa noite com o seguinte, Vandir: o prefeito teve sorte. Esse é o título da mensagem dessa noite. Qual prefeito? Eu estou falando do Jacaré. O prefeito teve sorte. Não significa que ele não trabalhou. Não significa que ele não fez um bom trabalho por merecer. Mas até o final da mensagem vocês vão entender o título dela. O prefeito teve sorte. Quem determina quem você é? Muitas pessoas deixam-se ser determinadas por aquilo que os pais disseram na infância, ou aceitam o estigma dado por alguns amigos. Mas eu aprendi com as Escrituras a unicamente me permitir ser determinado por aquilo que a palavra de Deus afirma a meu respeito. E se você reparar aqui no versículo 20, o apóstolo Paulo faz uma grande afirmação a respeito da natureza de quem nós somos. Quem? Todos aqueles que creem em Jesus, o aceitaram como Senhor e Salvador e o adentraram em seu reino eterno. O versículo 20 diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo. Esta é a afirmação de Deus a respeito do seu povo. E eu sempre tentei entender isso como uma verdade para a minha vida. Há 3 anos e meio, quando nós chegamos aqui, o prefeito tinha acabado de tomar posse. E eu tentei enfatizar isso na mente de alguns irmãos que ali estavam naquela pequena comunidade, que tiveram resistindo a muitas lutas. E eu comecei a falar para cada um deles a mesma coisa que eu vou falar para todos vocês nessa noite. Que existe um grande poder e uma grande responsabilidade em ser um embaixador de Cristo Jesus. Eu comecei a lembrá-los lá no fundo da igrejinha, num churrasco para alguns, sobre o privilégio que nos foi outorgado por Deus de sermos um agente do reino dele aqui em Bela Vista do Paraíso. E que se aquelas poucas pessoas tomassem posse dessa verdade, essa cidade poderia ser transformada em pouco tempo. Eu lembro de ter brincado até que se a gente assumisse a nossa responsabilidade, ia mudar até mesmo a iluminação. Era uma iluminação tão deprimente aqui, umas luzinhas amarelas. Se bobear, vai ter até luz de LED aqui, branquinha. Vai mudar do asfalto à iluminação.
E Deus vai começar a fazer um mover nessa cidade. Engraçado é que todo mundo riu. E hoje nós temos um prefeito que está vivendo uma paz tão grande que ele não tem nem concorrente. Eu fiquei pasmo com isso. Não tem concorrente. O Jacaré teve um governo tão bom e tão tranquilo nos últimos 3 anos e meio que não tem um cara que quis concorrer com ele. E está todo mundo achando que foi o Jacaré. Não foi o Jacaré. Foram os embaixadores de Deus que se levantaram nessa cidade. Jacaré teve sorte. Jacaré teve sorte de ter o Vandinho. Chegou lá na igreja, falou do seu desejo em ser vereador, mas já estava trabalhando na assistência social. Eu falei, vamos trabalhar para você se tornar o próximo vereador. Mas você, Vandinho, já é eleito como embaixador do reino de Deus e está posicionado no lugar-chave para ser um agente do reino de Deus em toda essa comunidade e tem abençoado centenas e milhares de pessoas na cidade nos últimos 4 anos. E eu brincar, o Jacaré tem sorte, então o Vandinho fala isso faz 3 anos. O Jacaré teve sorte. Nós temos um outro candidato aqui na nossa igreja também. O Alto está se candidatando, e há pouco tempo chegou na nossa igreja. Estava tendo um caso de um rapaz que estuprou uma menina. Fugiu, voltou na casa, estuprou a mesma pessoa no mesmo dia. Estava todo mundo procurando, encontrei ele no posto do Rogério e falei assim, você não é um policial civil, você é um agente do reino de Deus, você vai encontrar esses caras. Em nome de Jesus vai exercer a justiça de Deus. E encontraram. Mas eu começo a citar eles, e tem mais um outro concorrente aqui na nossa igreja, então o Gordinho também, com a sua simpatia. Nós temos 3 candidatos a vereador para 9 vagas. Imagina lotear 1/3 da Câmara de Vereadores, que benção. Mas os irmãos acham que eu estou falando isso para fazer média com o candidato, nossos amados candidatos. Não estou, vocês não entenderam nada. Eu quero lembrar vocês, meus irmãos, que os verdadeiros eleitos estão aqui espalhados. Independente da eleição que vai acontecer em outubro. O Jacaré teve sorte. Quando a gente chegou aqui, tinha um carro da polícia militar que tinha que dividir o trabalho entre Bela Vista e Alvorada. E eu tenho uma mensagem gravada com esse título, Embaixadores de Deus, onde eu falo, nós vamos orar e a polícia militar dessa cidade vai mudar a história dela. E um embaixador de Deus assumiu a 4ª companhia lá em Londrina. Conversamos com ele, oramos com ele, e a história da cidade mudou, porque agora pelo menos 8 policiais exclusivos para Bela Vista e está aqui fazendo todo o municiamento da cidade. As coisas mudaram. Porque Deus botou um embaixador dele lá. O prefeito teve sorte, irmãos. Porque aqui em Bela Vista, nos últimos anos, homens como Kaique, como Tiago Rios, falando nisso, cadê ele? Não veio. Tiraram dezenas de possíveis delinquentes das drogas, encaminhando para uma casa de recuperação. Pessoas que ainda trabalham depois para o alto. O prefeito teve sorte, irmãos. Porque muitas dessas pessoas que são presas, quando são encaminhadas para um programa de recuperação, de reabilitação, para prestar serviço à comunidade, eles caem na mão de um cargo político na cidade, que o responsável é o nosso secretário Arnaldo. E ele vai encaminhar essas pessoas para fazer diferença em alguns lugares, como um asilo. E ele contratou o cara, sabe quem faz isso? O pastor Rui. Ajudando essas pessoas a se reintegrar na sociedade, enquanto abençoa a vida das pessoas que estão rejeitadas aí, abandonadas, esquecidas. O prefeito teve sorte, irmãos. Porque nesses últimos 3 anos e meio tem se levantado embaixadores de Deus nas escolas públicas e particulares, trabalhando desde as áreas de administração, de limpeza, até
dando aula, como a Eliana tem dado, lá no colégio católico mais importante da cidade, manifestando o reino de Deus para aqueles adolescentes. O prefeito teve sorte, porque pouca gente teve o olhar espiritual para perceber que o ano passado 1% da cidade se reconciliou com Jesus Cristo nesse ministério aqui. Isso é coisa pra caramba. Se fosse em Londrina, seria uma igreja recuperada, seja por batismo ou reconciliação, 6.000 pessoas em um ano. Isso faz uma diferença na sociedade. O prefeito teve sorte, porque o Tiago Wilson, o Milton, não desistiu e ficou batalhando para que um dia essa igreja voltasse a ter força, e fazer diferença nessa cidade. E aqui nós temos recuperado dezenas de pessoas das drogas, dos vícios, restaurando casamentos, pessoas na área da saúde, como a irmã Nice, como o doutor Henrique, que trabalhou conosco um tempo aqui e gastava metade do atendimento dele para falar de Jesus, e num desses atendimentos ele alcançou a vida do Marcelo. O prefeito teve sorte, porque independente das posições de poder, de estrutura, Deus tem restaurado maridos e esposas. Deus tem levantado pais que têm feito a diferença, e o melhor ministério de todos, que é ser de fato um pai presente na vida do seu filho, uma mãe intercessora. E antes tinham dezenas de adolescentes jogados naquele SESC, e a gente reúne dezenas deles hoje lá no Primavera, e aqui toda quinta-feira, por causa do trabalho do Joel ou do Danilo. Muitos deles foram batizados, e muitos deles vão ser futuros homens e mulheres de Deus. Mas pouca gente percebe isso. Eu digo que o prefeito teve sorte, porque a questão não é se ele teve um bom primeiro mandato, a questão é se ele vai ter um bom segundo. A questão é se nos próximos 4 anos, não é se o Jacaré vai ganhar, porque ele já ganhou. A questão é, Bela Vista só vai continuar avançando para frente se os verdadeiros embaixadores de Deus, que se reúnem aqui e em outras comunidades nessa cidade, se posicionarem como tal. Porque quem faz a diferença em Bela Vista do Paraíso é o Espírito Santo de Deus, através da vida do seu povo. Talvez alguns podem achar que seja loucura da minha cabeça, mas deixa registrada essa mensagem e a gente conversa daqui a um tempo. Ser um embaixador de Deus é um grande privilégio. E não significa que, por nos termos posicionado, tudo aqui é um paraíso. Não, tem muita coisa para fazer. Porque o embaixador, ele tem uma grande missão, que é a missão de, além de representar o governo ao qual ele pertence, ele tem uma missão de resgatar as pessoas do seu poder, do seu governo, que estão em situação de risco. O irmão da Renata, missionário Luciano, hoje está no Camboja, trabalhou por 15 anos no Nepal, no meio do Himalaia, um povo budista que persegue os cristãos. E ele sempre esteve lá como embaixador do reino de Deus. Mas uma vez teve um grande terremoto no Nepal, e milhares de pessoas morreram e perderam contato com todas elas, a comunicação falhou, e a família da Renata preocupada, onde será que está o Luciano? E quem teve o papel de ir lá na casa do Luciano, tentar encontrar, ver se ele estava bem e preparar o transporte para que ele voltasse para o seu país em segurança aqui no Brasil? A embaixada brasileira no Nepal. Esse é o papel dos embaixadores: procurar aqueles que pertencem ao povo de Deus, que estão nas situações de risco nesse mundo que jaz no maligno, e ser agente de transporte deles de volta para o reino do Filho do seu amor.
Colossenses 1 diz assim: porque Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas Deus não faz isso sozinho. Deus faz esse transporte através do seu povo, através de pessoas que se posicionam como embaixadores de Deus, como agentes do reino de Deus em missão, seja eles como um vereador ou como um simples funcionário ou patrão, seja ele num cargo público ou num cargo de saúde, educação ou num cargo comum do dia a dia. Porque quer seja onde Deus o plantou e na posição que Ele te plantou, se você nasceu de novo, antes de ser um professor ou seja lá o que você for, você é um embaixador do reino de Deus. E se Deus te plantou ali, é porque em volta de você existe necessitados e existe necessidade, existe uma missão de Deus que Ele quer cumprir através da sua vida. Basta você se posicionar como um instrumento de agência de Deus. E o embaixador tem muitos privilégios. O embaixador, por exemplo, tem a autoridade, o poder do estado ao qual ele representa. Então, quando um policial vai lá e prende alguém, não é simplesmente aquele cidadão, daquele CPF. Aquele cara está representando a autoridade do estado. Ele carrega o poder do estado. Por isso que lá nos filmes americanos fala, preso em nome da lei. O embaixador carrega todo o poder do seu governo sobre ele. E é assim conosco também. Jesus Cristo disse, quando estava para ser assunto aos céus, aos seus embaixadores que iam começar naquele lugar insignificante do Império Romano, 11 homens iletrados. Ele disse assim: todo o poder nos céus e na terra me foi dado. Mas esse poder vai acompanhar todos vocês que agora creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão enfermos. Em meu nome falarão em outras línguas. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porque o embaixador do reino de Deus carrega a autoridade dos céus. Isso é um privilégio. Nesse mundo que jaz dos malignos aqui, é muito bom carregar o poder do nome de Jesus. Então, numa das primeiras visitas que eu fiz, juntamente com a Renata e o Milton e a Bela no colo, fomos na casa da irmã Sueli. Já contei essa história 300 vezes, eu vou contar de novo, porque é um testemunho. Ela estava paralisada, não andava há muito tempo, os médicos não sabiam o que ela tinha, nenhum tratamento funcionava, as costas doíam absurdamente por causa da posição contínua na cama, ninguém achava resultado, saindo transferida de um hospital para ficar esperando em casa para ser transferida para outro hospital em Cambé. A gente chegou lá e disse assim para ela: quem está chegando aqui, irmã, não é o pastor Mateus, não é a Renata, não é o Milton, não é a Bela. Quem está chegando aqui agora é o corpo de Cristo. E nós servimos a ceia para ela e falamos assim: aqui tem o poder da presença de Cristo, porque como embaixador eu represento o rei. E oramos por ela e está andando até hoje por aí, para cima e para baixo. Em uma semana, o Milton encontrou na quinta: temos que visitar a irmã Sueli de novo. Bem na hora que ele falou, ela entrou na igreja. Falei: qual? Aquela ali? Ó? Em 5 dias ela estava andando dentro da igreja. Porque o embaixador carrega o poder do seu governo. E o nosso governo tem um trono lá no céu. Ele é onipotente, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A segunda vantagem do embaixador é que ele tem o privilégio de não responder às leis locais. No mundo aí isso é até ruim. Mas, por exemplo,
Se por um acaso esse prédio fosse determinado como sendo a embaixada dos Estados Unidos, os embaixadores que aqui estão e essa embaixada não seria mais uma propriedade do Brasil. As leis do Brasil não valeriam aqui nesse lugar. Por isso que em muitos lugares, como está acontecendo agora na Venezuela, as pessoas fazem o quê? Elas estão combatendo o Maduro, e para não serem presas pelo Maduro, elas vão lá e invadiram a embaixada da Argentina. Por quê? Porque na embaixada da Argentina o Maduro não manda. Quem manda lá é o Milei, mesmo estando em terreno da Venezuela. E isso é importante para nós, porque nós estamos num mundo corrupto, num mundo perigoso, num mundo que jaz no maligno. Mas, se você é o embaixador do reino de Deus, e quando nós nos reunimos nesse lugar, ele se torna uma embaixada do reino de Deus, e aqui nesse lugar e na minha vida, as leis do mundo não imperam sobre mim. Então o diabo pode até me odiar, ele pode até tentar me destruir, e como ele me odeia, mas nesses 3 anos e meio eu posso te falar, meus irmãos, enviado pelo reino de Deus, aqui nessa cidade, os demônios e potestades, principados que dominaram Bela Vista do Paraíso, não tem poder sobre a minha vida, nem sobre a tua vida, pois nós respondemos ao reino dos céus. Eu não estou nem aí. O padroeiro é esse, então por causa... estou nem aí, papai. Não quero saber. Vamos lá, ungir a estada, tomar banho. Eu sou embaixador do reino. O diabo pode rondar, pode gritar, pode latir, mas não pode tocar. Eu ando felizão por aí. Como eu falei, às vezes é até ruim no mundo. Pegaram um homem da Angola, um embaixador da Angola, abusando de algumas crianças em Brasília, no seu terreno, mas filmaram com o drone. A prova está ali, mas não pode prender, sabe por quê? Porque lá na Angola, pedofilia não é crime. Ele não responde. Você não responde às leis locais. É um privilégio. Mas eu vejo tanto crente que morre de medo de servir a Deus, morre de medo de se posicionar, porque tem aquele papinho furado, místico, que aprendeu em algum lugar, a retaliação. Eu lembro quando eu era pequeno, em algumas igrejas, irmãos, eu comecei a me posicionar diante de Deus, e eu senti uma retaliação, uma dor no meu estômago, e as coisas começaram a dar errado. Meus irmãos, se o diabo está bagunçando a tua vida, é porque você não é um agente do reino de Deus. Eu não estou nem aí para retaliação. Se fosse assim, estava perdido. Todo domingo pregando aqui, imagina uma dor de barriga para cada pessoa que eu tento anunciar o evangelho. Pode se posicionar, meus irmãos. Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Nós somos embaixadores. Que poder! Mas, irmãos, com todo grande poder vem uma grande responsabilidade. E esse é o motivo que um culto missionário não é um culto tão apelativo assim para as pessoas participarem. Mas se numa república democrática como o Brasil, o cara recebeu um convite para ser embaixador do presidente, é quase que inegável. Tamanho é o privilégio, tamanho é a oportunidade. Quanto mais é no reino de Deus. Eu tenho que lembrar vocês uma frase. Deus não nos tirou do império das trevas e nos transportou para a república democrática do Filho do seu amor. Não. Deus nos tirou do império das trevas, ou seja, nós estávamos debaixo de um imperador tirano, malvado, que queria matar, roubar, destruir, e nos transportou para o reino. Reino, coisa que brasileiro tem dificuldade de entender. No reino tem um rei. E no reino, a vontade do povo não é a vontade de Deus. A vontade do rei é a vontade de Deus. E esse rei é soberano. Esse rei é onipotente. Este rei é onisciente. Este rei é santo, justo e bom,
e morreu ainda por mim e por você. Então no reino de Deus, a única vontade que importa é de quem? É do rei. E esse rei já está no trono, o nome dele é Jesus, o nosso rei da glória. Então quando o rei me posiciona como embaixador, ele não está perguntando a minha opinião. Ele não está perguntando se eu estou afim ou não. Ou eu sou do reino, ou eu sou do império. E se eu sou do reino, eu devo ser um súdito submisso ao meu rei. Como eu li na abertura do culto, o amor de Cristo, nosso rei, por isso que fala Cristo, Messias, o rei, o nosso rei, nos constrange. Por quê? Porque ele morreu por todos que agora vivem, para que aqueles que vivem, ou seja, eu não viva mais para mim, mas eu vivo para ele, que por mim morreu e ressuscitou. Então eu não estou em Bela Vista nesses anos porque eu quis, eu estou em Bela Vista porque Deus quis. No meu caso, vamos dizer assim, eu tive o azar de, como embaixador, ser posicionado como pastor. Você acha que eu queria ser pastor? Se tem alguém aqui no prédio que quer ser pastor, eu queria falar para você, você não faz noção da burrice que você está querendo. O pastor, meus amados irmãos, é a escória, é o lixo da sociedade. O pastor, graças a esse bando de bandido, vendedor de bênção, que abre uma porta de bar e vende uma suposta cura em troca de uma ofertinha miserável, por causa desse bando de vagabundo, homens que servem a Deus de verdade, são vistos como um bando de salafrário, ladrão, manipulador, bandido. Então, ser pastor, pode ter certeza, eu sou filho de pastor, eu sou sobrinho de 5 pastores. A última coisa que eu queria na minha vida era ser pastor. Porque se fosse tirar todo esse desprezo que a sociedade tem para nós, dentro da igreja mesmo, a função do pastor é a mais ingrata de todas. Jesus, imagina, Jesus que era bom, cura 10 leprosos, 1 volta para agradecer. Imagina eu que não sou Jesus. De 10 pessoas que você ajuda, 1 volta para agradecer, 9 sai falando mal de você e a umas ainda tenta dar uma facada nas tuas costas. Eu tenho um reino de juízes governando cada bendita frase que eu digo, sentado na cadeira por anos, que nunca levaram uma pessoa para Jesus. E que julga cada decisão minha como se eu fosse um bandido. Você acha que eu queria ser pastor? E ficar olhando para esse monte de cara de julgamento? Se eu podia, por exemplo, ser um engenheiro civil, ganhar uma nota, que era o que eu estava fazendo. Lá na UEL, não estava pagando para fazer não, eu entrei direto, de graça. O meu empreguinho na Plaenge. Não, o rei falou, Mateus, você vai ser pastor, vem. Vai ter essa maravilha, esse privilégio de ser ofendido a cada semana, de graça, pelas mesmas pessoas que você ajuda. Eu sou pastor porque não tive opção. Porque nesse reino tem um rei. E eu obedeço o rei. Agora e você? Tem gente que gosta tanto de falar do que eu tenho que fazer, mas o que você faz, irmão? Qual que é a tua parte? Engraçado que os que mais podiam julgar não julgam, mas eu pergunto, e você? E você, meu querido, que está me assistindo pela internet? O que você tem feito para aquele que por você morreu e ressuscitou? As pessoas acham que é um favor. Elas vêm, tocam um baixo aqui. Eu ajudei a igreja. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Eu dei ali R$50 e 1 centavo para missões. Meu Deus, como eu sou um cara generoso. Tem que, como a gente é bom. Juntou todo mundo aqui e já está lá. Acho que até bateu uma meta, 5 mil. Que maravilha, como a gente é bom.
A gente não entendeu nada, irmãos. E meu papel nessa noite é fazer você entender. 2 Reis, capítulo 6. Eu gosto de contar essa história dos 4 leprosos. É dito ali que o exército arameu cercou a cidade de Samaria. Já estou concluindo, relaxa aí. E nesse exército assírio cercando, sitiando, os judeus não tiveram opção a não ser se recolher dentro das muralhas para tentar se proteger. Havia um grande problema, que dentro das muralhas só tinha as casas, as plantações ficavam para o lado de fora. Então o rei da Síria foi muito inteligente e falou: para que nós vamos tentar morrer, se matar, para quebrar as muralhas? Vamos ficar paradinho na nossa. E com o tempo esse povo vai morrer de fome. Então o rei Ezequias começa a andar ali, e diz no versículo 30 assim, que a fome invadiu aquele povo. Eu vou ler aqui no versículo 28. Contudo ele perguntou para a mulher: qual é o seu problema? E a mulher respondeu: esta mulher me diz: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então, rei, cozinhamos o meu filho e o comemos. E no dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela havia escondido. E quando o rei ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes. A situação ficou tão caótica que 2 mães morrendo de fome falaram assim: a gente vai morrer de fome, vamos comer hoje o meu filho e amanhã a gente come o teu. Esse é o caos que estava cercando o povo de Samaria. E o engraçado é que a gente vive nessa nossa vidinha tão boa, que a gente acha que isso não acontece aqui. Acha que não acontece. Eu falei há 3 anos e meio, quando eu preguei essa palavra, eu falei assim: sabe esses pedófilos que você vê na televisão? Eles são os seus vizinhos. Aqui nessa cidade, teve gente que achou ruim, ficou escandalizado. Não faz 1 ano que prenderam, a Polícia Federal vai prender um pedófilo aqui que ainda terminou de se matar ainda. Aqui, na avenida. Não é aqui, uma lojinha de internet? Eu não posso falar? É aqui na tua cidade. Pessoas que ainda se diziam cristãs, comprando foto de menina, prostituindo criança e vendendo na internet, porque pessoas dessa cidade tentaram em ver criança pelada. Esse é o nível que nos cerca. Você sabe qual que é o vídeo pornográfico mais caro na Deep Web? É de uma menina russa que teve as pernas decapitadas, os braços decapitados e foi estuprada por vários homens adultos. Esse é o vídeo mais caro na internet. Isso não acontece, né? Só acontece em Londrina. Essas pessoas estão do teu lado, elas trabalham com você, elas cumprimentam, te dá até a paz do Senhor se bobear, e estão presas no vício de pedofilia, adultério. Falei que dei carona quando trabalhei de Uber para me manter nesse ministério aqui no começo, para um travesti que falou que o homem estava pagando R$1.800 só para ganhar um abraço. Ele falou assim: vai lá, trabalha e depois volta aqui só para dormir abraçado comigo. Eu até brinquei com o travesti: 1.800 só para te abraçar, só abraçar ele. Eu abraço por quinhentão. Tamanho é a carência das pessoas que nos cercam. Uma mega empresária aí, que vai lá na Leste-Oeste e compra chicletes de travesti para mascar por R$50. Você sabe o que é chiclete de travesti? É a camisinha usada que ele usa, anota e engole. Aqui, uma milionária que teve que ser internada às pressas porque estava com o cachorro preso nela.
aqui, pela vista do paraíso. As pessoas que te cercam estão mergulhadas no império das trevas, carentes e necessitados da graça de Deus. Como essas mulheres comendo os próprios filhos para tentar sobreviver. E quem somos nós? Nós somos esses 4 leprosos. No capítulo 7, no versículo 3, o texto diz assim: havia 4 leprosos junto à porta da cidade. E eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Então vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se eles nos matarem, morreremos. Os leprosos eram seres rejeitados da sociedade. Eles não podiam entrar e ter um convívio. Eles eram os imprestáveis. E eles ficavam na porta dependendo da esmola, das que entravam e dos que saíam. Mas houve um cerco na cidade. Ninguém mais entrava, ninguém mais saía. Obviamente eles não recebiam mais esmola. Obviamente eles não tinham o que comer. E eles falaram: então vamos entrar. Mas se a gente entrar para comer, eles estão morrendo de fome. Nós não temos mais opção. Vamos seguir em frente. E o versículo 5 diz assim: ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. E quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Olha essa parte do versículo 6. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Aqueles 4 leprosos, tentando simplesmente sobreviver rumo ao acampamento dos arameus, Deus fez os passos deles multiplicarem o ruído, a ponto dos inimigos achar que era um grande exército que estava chegando, e o povo fugiu, largando tudo para trás. Nós, irmãos, meros leprosos, só de caminhar rumo aos propósitos de Deus, Deus multiplica o som dos nossos passos. A questão não é quem nós somos, a questão é quem está conosco. E por mais insignificante que esses 4 leprosos foram, eles acabaram com o exército inimigo. Mas aí que está a questão, e esse é o meu ponto. Porque o texto continua dizendo assim, no versículo 8: tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. E depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Os caras chegaram lá, eles estavam morrendo de fome, eles eram leprosos. De repente ele chega e um acampamento inteiro, cheio de comida, de roupa, de ouro, ficou para trás na mão dos caras, sozinho. O povo inteiro trancado dentro de Samaria, e eles tinham uma abundância, um banquete maravilhoso para comer à vontade. E eles comia, bebia, pegava ouro, pegava prata e escondia. Comia, bebia, pegava ouro, pegava prata e escondia. E quem são esses 4 leprosos? É vocês. Paulo diz assim que não são muito dentro dos nós que somos sábios ou poderosos, que fomos chamados. Nós somos esses leprosos que de repente nos deparamos com a glória de Deus. E a gente vem todo domingo, come, bebe, recebe banquete, esconde, come, bebe, é liberto das drogas, é liberto da prostituição. Deus começa a abençoar o negócio, Deus começa a abençoar a família, e vai guardando, e de vez em quando dá R$50 e 1 centavo, ainda acha que é um herói. Vai lá e guarda, bebe, e continua fazendo as coisas só para si. E o resto? E o povo lá de Samaria? Eles que se explodam, eles não tiraram a gente para leprosa.
Ah, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Eu falo que quando Damares compôs essa música, o diabo ficou espantado. Mandou uns demônios para fazer um estágio com ela. Como fazer uma música tão diabólica? Quem te viu passando na prova e não te ajudou. É a música dos leprosos. Agora eu estou na bênção. A minha família que se exploda. Ninguém me ajudou. Meu vizinho que está lá, vai para o inferno, merece para o inferno mesmo. Eu vou para o culto, que eu sou bom. Sou crente. Eu sou salvo. E o resto? Enfim. Mas olha o versículo 9. Então, depois de se deliciar nesse banquete, disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Então vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Ah, não está certo isso não. Não está certo a gente vir nos banquetes das bodas do cordeiro e se deliciar e voltar para casa e não contar para ninguém. Quer que eu conte uma analogia para terminar e ver se ajuda a entender? A gente chegou aqui no meio da pandemia e tinha aquela questão do auxílio, lembra? O auxílio emergencial. Eu vi até empresário pegar auxílio emergencial. Aí falava assim: o auxílio agora é 600. O Bolsonaro não precisava nem fazer live, irmão. E se ele contasse para uma pessoa, o mundo inteiro ficava sabendo aquele WhatsApp. O auxílio é 600, o auxílio é 600, vai liberar agora 600. O WhatsApp bombando de auxílio. Um monte de gente indo lá no aplicativo da Caixa para baixar o auxílio. O auxílio vazava assim, ó. Você encontrava um desconhecido na rua, e aí, beleza? Já ficou sabendo do auxílio? Quando que cai o teu? O meu é em março. Agora imagine, irmãos, que a Polícia Federal e esse maldito STF decide trabalhar pela primeira vez na vida deles e largar a mão de ser esses bandidos que eles são. E eles apreendem todo o dinheiro do Brasil que foi roubado nesses últimos 40 anos. E eles acham uma fortuna incalculável. É só uma analogia, não tem precisão. E eles descobrem que tem R$1 milhão para cada bendito brasileiro que tiver um CPF registrado. E eles depositam R$1 milhão na conta poupança da Caixa para cada bendito brasileiro. E você fica sabendo, Edgar. Fica desconfiado, vai ali na lotérica do Farid, bota o teu cartãozinho da Caixa que está mirrado, que você nem lembra mais como é que usa, bota a senha, e de repente você vem no teu extrato assim, está R$1 milhão. Aí você sai, vem voltando pela Avenida Independência, aí tem um carinha ali jogado na rua ali, perto do banco, pede uma ajudinha. Você agora é milionário. Você vai lá e dá 10 para ele. Uma marmita ali. Manda uma mensagem pro pastor: pastor, passa o Pix da igreja. Como se não soubesse, como se não tivesse no grupo da igreja há 300 anos o Pix. Vou mandar 50 não, vou mandar 500. Aí teu pai liga: meu filho, estou precisando comprar um remédio caro, pode ir na farmácia, pai, eu compro. Aí a tua irmã está precisando de uma cirurgia, mas a tua irmã você não gosta muito, então você vai falar para ela assim: é complicado. Volta para casa, assiste teu joguinho, faz até uma fezinha no tigrinho, só por hobby, né? Está acostumado mesmo a perder dinheiro lá. Joga ali uns tigrinhos e dorme. O que você me diz dessa pessoa? Ela é uma pessoa generosa ou uma imbecil? Desculpa, saiu. Porque
Das duas umas, meus irmãos. Ou esse cara é muito burro e ele não entendeu que R$1 milhão é para todo brasileiro que tem CPF. Ou ele é o cara mais egoísta da face da terra. Porque se eu descubro que minha conta está recheada e é para todo mundo, você sabe o que eu faria? Eu faria igual eu fazia no auxílio emergencial. Parou, mendigo, parou! Você não tem CPF, você deve ter, não é possível, vem aqui no Farid que tem R$1 milhão para você também. Pastor, acabou, é tetra! Tem R$1 milhão lá, pastor, agora o dízimo vai bombar. Agora vai fazer aquele enorme aqui, nós vamos plantar, vamos mandar missionário para o mundo inteiro. Aleluia, pastor. Pai, vai lá na caixa, tem R$1 milhão para você, pai. Minha irmã, eu te odeio, mas tem um dinheiro para você também. Pega esse R$1 milhão e muda lá para Bahamas. Some da minha vida com esse dinheiro, em nome de Jesus. Você conta para todo mundo. Mas o evangelho, quanto menor for a Bíblia, melhor, irmão. Ó. Tava onde? Tava no almoço ali da... Almoço agro, posta. Almoço agro. Na igreja, até pede para botar um negócio aqui na frente para não ver que você está da igreja. Deus me livre, desculpe que eu sou crente. Meu Deus. E não conta para ninguém. Não chama ninguém. Não convida ninguém. Não testemunha para ninguém. Das duas, uma. Ou você não entendeu o que significa o evangelho, ou você é a pessoa mais egoísta da face da terra. Eu não sei de vocês, eu sei de mim. Eu sei que quando eu descobri o que Cristo fez por mim, eu considerei a minha vida como um lixo. E hoje eu não quero saber de nada, a não ser Cristo e esse crucificado. E sou como aqueles nascidos do Espírito. Não sei de onde eu vim, não sei para onde eu vou. Só sei de uma coisa: eu vou seguir o meu Rei Jesus. E eu vou continuar anunciando esse negócio, irmão. Quer gostem, quer não gostem, porque essa é a melhor notícia do mundo. Ela pode parecer besta agora. Ela pode parecer um papo meio folclórico agora. Mas todo mundo vai se prostrar diante do Rei. Até o grande Silvio Santos está diante do Rei da Glória. E a grande questão agora é: e agora? Louco, nesta noite pedirão a sua alma. E agora? Diante do trono branco, o que você tem para apresentar diante do Rei? Essa é a pergunta que vai ecoar. Como cooperadores de Deus, eu rogo que a graça de Deus não seja em vão para cada um de vocês. Porque a questão não é o que a gente está fazendo. Eu falei de várias ações e nenhuma delas era da instituição Igreja Batista. Todas elas eram da Igreja Batista, que são membros da Igreja Batista. Porque a igreja não é esse prédio, não é esse CNPJ, a igreja são vocês. E vocês estão plantados. Não se pergunte o que esse CNPJ tem que fazer pela cidade. Pergunte o que você que foi chamado, você leprosinho, que foi curado por Jesus e alcançou a graça e bebe dessa maravilha todo dia. O que você tem feito para esses samaritanos que estão presos na sua casa todo dia? É isso que vai determinar os próximos 4 anos da cidade. Não é o jacaré, não, é os filhos de Deus, porque Bela Vista aguarda a manifestação dos filhos de Deus, e os filhos de Deus estão aqui. Essa era a minha parte hoje à noite.